Desde ontem está conosco o David Hicker, perdão. Ele mesmo falou que é difícil. E ontem foi muito precioso. Se você puder assistir tanto a palavra que ele ministrou sobre sexualidade, quanto as perguntas. Tiveram muitas perguntas ali dos jovens e talvez seja de interesse seu também. Você pode ir lá no YouTube da nossa igreja e assistir, tá bom? E hoje ele estará ministrando também uma aula aqui para a gente. Tendo um espaço, tá? A gente pode abrir para perguntas. Então acho que ele vai até umas 20 para as 11. Aí a gente para, você pode fazer perguntas, ele não vai responder todas, tá? A gente vai colocar um QR Code e você pode fazer em secreto, né? Porque talvez você não quer falar, né? Que a gente conta às vezes, né? Eu conheço fulano, mas não é fulano, às vezes é a pessoa mesmo, sabe? Então a gente fica com vergonha, mas você pode fazer uma pergunta pelo QR Code. Nós vamos dividir até que quantos anos os adolescentes vão ficar aqui? Então até 12 anos para baixo vão para a classe. Então, crianças de 12 anos para baixo podem ir para a sua classe, tá bom? No primeiro andar. Estamos encerrado a escola dominical, a abertura. Nós vamos dar início à escola dominical agora, tá? Só aguardar os nossos irmãos saírem. Você que está nos visitando, seja sempre bem-vindo, como eu disse. Se quiser saber mais sobre a nossa comunidade, estamos aqui. Pastor, que negócio é esse de batizar criança? Né? Não é coisa de Igreja Católica Romana? Não, está na Bíblia. Aonde? Fala comigo, com os pastores, que a gente mostra para você na Bíblia. Tá bom? Outra coisa, você é membro da igreja. Às vezes a gente recebe ninguém me visita. Ninguém te visita porque você não pediu para visitar. Então, tem os contatos dos pastores todos. Pastor, eu gostaria de receber uma visita, o senhor lá orar pela gente. Tá? Só falar. Todos os pastores estão à disposição da igreja. Pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Vamos marcar um horário. Aqui, todo mundo pode ser assistido, atendido. Então, o dia que você falar, o pastor nunca me visitou, é porque você nunca chamou o pastor para visitar. Faz tempo que o pastor não me visita. Aí você fala, não, pastor, faz tempo que você não faz uma visita lá em casa, né? Então, vamos lá fazer uma visita lá. Eu, os demais pastores, estamos aí para servir a igreja. Então, se alguém falar para você, o pastor não me visita, você pode dizer para ela o quê? Você falou com o pastor? Tá? Tem que falar com o pastor, que não dá para a gente... como eu sempre digo, é mais fácil 1000 chegar a 1 do que 1 chegar a 1000. Então, a gente está aqui para servir a nossa comunidade. David, eu gostaria que você falasse aqui, a gente sempre dá aula aqui, tá? Mas hoje uma manhã especial aí, com a sua presença. Obrigado por estar aqui conosco. Sua disponibilidade não é fácil, viu, gente? O cara aqui é requisitado e tem sido bênção. Ele tem um canal, tá? Tem o Instagram dele. Sempre ele faz algumas lives para perguntas e tudo mais. E lá tem várias das suas perguntas estão lá no Instagram. Ele tem um livro também. Eu gostaria que disponibilizasse, já foi ver, né? Lá na frente, lá, sobre sexualidade, muito importante você adquirir, né? E ele não vive dos livros, tá? É algo para abençoar a comunidade mesmo. Então, se você quiser saber mais, ele vai estar aqui um pouquinho mais depois da palestra aqui, da aula com a gente, e que Deus possa estar abençoando a nossa vida, a sua vida e a vida dele também. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço por estar aqui em escola dominical, junto com o teu servo. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe através da instrumentalidade dele. Que nós sejamos, ó Santíssimo Deus, abençoados nessa manhã. E que o Senhor, ó Pai, ilumine o nosso entendimento,
para entendermos, compreendermos assuntos tão difíceis ao Santíssimo Deus com respeito à sexualidade. Assim pedimos a tua bênção e a tua direção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Fica à vontade aí, tá bom? A água é sua aqui. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom estar aqui com vocês. É uma alegria. Me chamo David Raik, Davi Rique. Você fica à vontade. Quem estava aqui ontem, a gente já discutiu isso profundamente. Sou lá da igreja presbiteriana, sou pastor na igreja presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, região metropolitana. Embora more na região metropolitana de São Paulo, eu sou natural de Belém do Pará, está um pouquinho longe, e minha família também é de lá. E minha esposa, eu sou casado há 19 anos, tenho uma filha de 16, eu tenho essa cara de jovem, né? Eu sou velho, né? Tenho 40 anos já, completamente acabado, e 16 anos e um menino de 12. E nós trabalhamos, minha esposa e eu, desde 2005, portanto há 20 anos, na missão de falar sobre sexualidade. Nós temos um ministério que acaba atendendo muitas igrejas diferentes no Brasil e em alguns lugares, que tem o objetivo de capacitação, principalmente de capacitação da igreja, para que a gente possa, como família, como igreja, lidarmos com o que a gente chama de desafios contemporâneos da sexualidade. Então você pode imaginar aí que é um assunto bastante difícil, complexo, cheio de discussões e muito presente nas mídias, na sociedade em geral, talvez na sua profissão, talvez no seu ministério, certamente, talvez na sua família, de maneira preventiva, ou de maneira mesmo de a necessidade de intervenções, aqueles que têm filhos adultos, adolescentes, ou filhos criança. E eu queria fazer uma fala hoje para a família, de maneira geral, e para a igreja. Eu sempre tenho essa missão de fazer um recorte dentro de um assunto muito grande. Ontem falamos, eu falo demais, né? Falamos muito, o pessoal reclamando ontem, né? Eu estou brincando, não estou reclamando não. Mas falamos bastante coisa, sempre tem muita coisa para falar. Como o pastor já disse, para entrar em contato com mais conteúdo, com a nossa formação online, eu vou falar dela mais tarde, daqui a pouquinho, sobre o livro também, porque a gente vai treinando líderes, né? Treinando famílias num assunto tão denso, de maneira online. Você precisa lá seguir no Instagram, dá uma olhada lá depois, procura o meu nome, segue que a gente tem bastante contato por lá. Mas sem mais delongas, eu queria lhe convidar então a abrir a Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Eu queria ler com vocês João 1, 14, que é um texto bastante conhecido, que fala da pessoa de Jesus. João capítulo 1, versículo 14. Antes de ler, eu queria dizer que ontem nós falamos mais sobre o nosso próprio coração, falamos sobre os desejos, os afetos, as atrações, mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre como é que a gente vai lidar com o outro, né? Como é que a gente lida com um filho que está em pecado, como é que a gente lida com um pai, com um irmão que chega na igreja, com a pessoa que está diante de nós. Qual deve ser a nossa posição, né, como igreja perante as questões de sexualidade, né? Talvez você já se fez essa pergunta, né? Como é que eu devo me posicionar? Eu não quero agredir as pessoas, eu não quero ser uma pessoa insensível, mas também eu não quero ser uma pessoa que relativiza as escrituras. Então, como é que a gente tem de se posicionar perante os indivíduos que nos cercam, que não necessariamente estão vivendo diante de Deus de maneira correta, e também como igreja, qual deve ser a nossa postura? Então esse é o meu foco hoje, como a gente vai se posicionar perante a nossa comunidade cultural, familiar e como igreja. E para isso, João 1,14, o texto nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa manhã de maneira poderosa, transformadora. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto fala de Jesus, ele
O texto diz que Jesus, ele habitou entre pessoas muito ruins, pessoas corruptas. A geração do primeiro século não era uma geração melhor. Eu sei que você acha que está cada vez pior, né? Você olha para o TikTok e fica bem convencido de que está cada vez pior, mas não é exatamente um bom testemunho do primeiro século. Jesus chegou a dizer que se ele tivesse feito os milagres que ele fez lá na Galileia, nessa época, em Sodoma, Sodoma teria se arrependido. Então Jesus, ele deu um testemunho dizendo que essas pessoas que ele habitou no meio eram pessoas mais incrédulas, mais corruptas do que Sodoma. Que a gente pensa em Sodoma, a gente pensa muito no ápice de imoralidade, né? E Jesus está dizendo, olha, essas pessoas, essa geração é pior do que Sodoma. Eles não se arrependem. Era uma geração adúltera, incrédula, como João Batista também chama. Então Jesus está habitando no meio dessas pessoas e ele tem um testemunho de Deus que o texto chama de, ele era cheio de graça e verdade. Dá uma olhada no versículo, ele fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós e era cheio de graça e verdade. Se você parar para pensar, esse é o resumo de tudo que eu vou dizer hoje. Esse é o nosso grande desafio. Quando nós estamos diante de pessoas, diante de circunstâncias que são hostis à fé, quando a gente recebe pessoas que estão vivendo de acordo com o mundo e com o seu próprio coração e não com a palavra de Deus, quando é que a gente lida com um filho rebelde, com um filho, com um pai, com um irmão, nós vamos precisar transmitir como igreja, como família, tanto a graça de Deus como a verdade de Deus. E esse é o nosso grande desafio. Tanto a graça de Deus como a verdade de Deus. E se parar para pensar, essas duas palavras, elas parecem não conversarem de maneira intuitiva, porque quando você pensa em graça, o que você pensa? Graça é aquilo que você não merece, graça é a misericórdia, é o amor, graça é a afaga, graça é o perdão, graça é você ter outra chance, graça é uma coisa que a gente, que nos acalenta, que nos acolhe, é uma coisa muito, muito emocionante até, a graça de Deus quando nos alcança. E a palavra verdade nos leva a alguma coisa diferente disso, né? Porque quantos aqui gostam da verdade? É mentira, irmão. Você já mentiu, né? Então, a verdade, eu sei que você gosta, às vezes, né? Eu também gosto, frequentemente, mas tem hora que a gente reconhece a verdade como uma coisa muito boa, mas ela nos fere, né? Ela nos fere, ela nos perfura. A verdade é algo que não muda. A verdade é aquilo que não muda. Passam-se as eras, passam-se os séculos, e a mesma coisa, né? É o que Deus disse, a verdade não está preocupada com as sensibilidades alheias, a verdade, ela opera em nós, né, como aquilo que nos transforma, ela não nos agrada, e ela é necessária, nós reconhecemos isso, mas não porque ela é agradável, mas porque ela opera a transformação no nosso coração. E Jesus, então, ele era cheio de graça e de verdade. Então, nessa frase, graça e verdade, a palavra mais importante é a palavra e. É a palavra e, que é tentar a junção dessas duas coisas. E aí, irmãos, nós vivemos na nossa vida particular ou na igreja, talvez dois grandes problemas que eu queria resumir o que eu vou falar. Então, vou atacar dois grandes problemas. Eu queria que você pensasse qual seria o seu, né? Para que tendência você está indo. A primeira tendência hoje é falar a verdade. Então você, imagina que são duas pernas, né? Graça e verdade. Então você está numa perna boa, mas você está pisando numa perna só. Então você está com a verdade, você tem uma boa doutrina, você está certo, você está certo, você está do lado certo da Bíblia, defende o que a Bíblia ensina, no entanto, talvez você tenha dificuldade em entender a ação da graça de Deus, por alguns motivos. Então é como se o problema fosse falar a verdade e mesmo assim não transmitir o Evangelho. Isso é possível? Na verdade é. É possível você falar versículos, é possível você falar
verdades bíblicas, ortodoxia doutrinária, mas não ser uma testemunha da pessoa de Cristo, né? Porque não é simplesmente soltar versículos, né? A nossa missão. E a outra tendência é uma tendência crescente no Brasil de abraçar uma certa versão da graça que relativiza as verdades de Deus sobre sexualidade, né? Sobre o que é pecado, sobre o que não é pecado. E aí essa é uma outra tendência bastante complexa e bastante danosa também, que aí vai pisar na outra perna. Então você teria uma suposta graça barata que não reconhece a importância das verdades do Evangelho. Então eu queria falar sobre esses dois problemas e tentar alinhar o nosso coração, porque pode ser que a gente esteja com alguma dificuldade nesse sentido quando o assunto é sexualidade, porque sexualidade é um assunto muito difícil, é um assunto muito complexo. Primeiro porque a gente não tem muito conhecimento, porque tudo é muito travado, desde pequeno, né? Em geral, pode haver exceções, mas em geral, talvez na sua casa, na minha casa, a gente não falou de maneira muito aberta sobre isso, a gente tem muito medo de falar neste assunto, a gente tem vergonha excessiva, né, de tocar nesse assunto, nós vamos até nos omitindo como pais e mães de fazer uma abordagem direta, porque a gente pensa que é um assunto meio assim, eu vou deixar quieto, eu não vou falar, porque eu vou sexualizar a criança. A gente tem uns pressupostos muito ruins, então a gente vai cultivando uma série de mitos, a gente aprende no lugar errado sobre o que é sexualidade, o que é uma relação sexual desde pequeno, e aí é um assunto meio nebuloso, é um assunto complexo, difícil, e isso vai tornando cada vez pior. E além disso também parece que a sexualidade é o único assunto que realmente importa às vezes, né? É a única coisa que realmente a gente está preocupado, pode ter pecado em todas as áreas, mas essa aí que é a única coisa que realmente importa. E de fato é uma coisa muito importante, a sexualidade é bastante complexa e cabe a nós obter mais conhecimento de maneira direta e prática para podermos nos posicionar, para poder entender como se posicionar, inclusive quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão em crise dentro de casa, ou quando a gente lida com pessoas que estão vivendo situações que a gente nem consegue entender. Eu, quando comecei o ministério, eu não tinha muitos motivos pessoais para trabalhar com isso. Hoje eu falo de muitas coisas ligadas a gênero, atração pelo mesmo sexo, heterossexualidade, bissexualidade, a gente fala muito sobre essas coisas. E eu não tinha motivos muito pessoais, minha vida era muito pacata, era muito sem graça mesmo, né? Eu já falei disso ontem, e eu comecei porque eu fui evangelizar, um dia eu tinha 20 anos, eu queria ser pastor, e eu tive uma ideia muito original, né, na época, que era sopa para mendigos, né? Uma coisa muito original, né? Ninguém nunca tinha pensado nisso, e é impressionante, né, como a gente só tem essa ideia, e aí a gente ia sexta-feira para o mesmo lugar e tentava falar com os caras na rua, era muito bacana, até que um dia havia um grupo de travestis na frente de onde os mendigos estavam e a gente não fez nada, porque a gente era meio lento mesmo, né? Até que um dia um travesti atravessou a rua, uma travesti disse assim, não tem a sopa para a gente também não? E a gente olhou e falou assim, olha, um grupo de travestis, né? Vamos falar com eles. E aquilo parecia que eram dois universos completamente diferentes, eu não tinha nada a ver com aquilo, eu não entendia nada sobre aquilo, parecia que eu não conseguia nem falar de Jesus, porque essa é a sensação é, poxa, tem um abismo, eu sou uma pessoa padrão, mainstream, cultural, e essas pessoas são totalmente distintas, e aí a gente se vê numa situação que é assim, poxa, é como se para salvar o filho do pastor, eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou bisneto de... é isso aí. Para salvar o filho do pastor, parece que é uma coisa mais fácil, meio óbvia, né? Lógico, né? Foi criado na igreja, é ali, né? Aí a gente olha a travesti e pensa assim, nossa, aí é difícil salvar, né? Aí sim Jesus, é por isso que Jesus teve de morrer.
Veja como a cidade está corrompida, né? Veja como Jesus realmente teve de morrer, porque tem as pessoas que são salvas fáceis, né? São aquelas pessoas, assim, Jesus nem precisava ter morrido muito, né? Se fosse todo mundo assim. Aí tem esse pessoal que, nossa, esse sim, Jesus aí teve que completar mesmo a obra, porque é difícil. E, irmãos, a gente está rindo, mas este é o nosso problema. A gente olha para certas pessoas, para certas situações e não nos vemos no mesmo lugar, porque nós somos héteros, porque nós casamos virgem, porque nós crescemos na igreja, porque nós somos morais, e a verdade é que nós todos merecíamos os infernos dos infernos, irmãos, se não fosse a graça de Deus. Não há absolutamente nada em nós. E aí, por que a gente não entende a graça? Porque a gente começa a se enxergar com uma certa superioridade. A gente começa a se enxergar como alguém um pouco mais fácil. E quando essa circunstância se aproxima de nós, ou aqui na igreja, ou na nossa casa, aí as coisas começam a ficar tensas. Então a gente acompanha muito este movimento de famílias que estão enfrentando isso, que nunca imaginaram ter de lidar com isso dentro das suas casas, porque criaram seus filhos na igreja. E aí, irmãos, a situação é bastante difícil, porque você diz assim, não, eu tenho que amar as pessoas, isso é um jargão, né? É para amar todo mundo, a gente fala isso, mas fala na teoria, né? A gente fala isso enquanto as pessoas estão longe de nós. Quando vai se achegando, aí, irmãos, é difícil amar. Amar não é fácil, as pessoas não são fáceis, você não é fácil por um motivo, outras pessoas não são fáceis de amar por outros motivos. Tem sempre alguém muito difícil de amar na igreja, porque a igreja não é um lugar de gente bacana, fácil de amar. A sua família também não necessariamente vai ser. É difícil de amar. Talvez você fale, não, eu amo todo mundo, pastor. Psicopata, né, irmão? Né? Então pare de fingir, né, que você ama fácil. Você ama longe. Eu amo as tartarugas, né? Não tem uma tartaruga lá na cozinha de casa, né? As tartarugas longe eu amo, com os canudos no nariz. Eu quero que elas sejam salvas todas. Mas se tiver uma tartaruga atrapalhando eu abrir a geladeira de casa, eu coloco um canudo no nariz dela, né? Porque ela começa a chegar perto, né? Uma vez eu conversei com um pai e ele me falou assim, pastor, eu não gosto desse tipo de gente, esse negócio, e eu era instrutor da Marinha do Brasil, e toda vez que chegavam os recrutas, eu era responsável pelo treinamento, e quando eu via um menino que chegava e era efeminado, eu o torturava, porque eu não gosto desse negócio. E ele estava conversando comigo, porque havia se passado 20 anos, mais ou menos, uns bons anos, e o filho dele havia acabado de dizer que era homossexual. Ele olhou para mim e falou assim, tudo que eu sinto é raiva, eu só sinto raiva. Irmãos, talvez você recrimine e fale que absurdo, é verdade, mas é melhor ele ser sincero, do que ele fingir que é fácil para ele, não é. Eu olhei para ele e falei assim, raiva não será suficiente. A gente vai ter de descobrir quem Cristo é. Como é que lida com isso? Para além de você, da sua criação, da sua formação, das suas ideias. Quem é Cristo e quem é você? Porque quando a gente pensa numa família assim, talvez você imagine, o menino aí está precisando do evangelho, né? E o pai está precisando do quê? Do que, irmãos? Do evangelho. E o pai tem razão com relação ao que é pecado e o que não é. Eu não estou tirando a razão dele. Provavelmente, se ele conversar com você, ele está certo. Isso aqui é pecado, isso aqui não é. Essa aqui é a questão. E quando a gente está certo, como é que a gente faz? E dentro de casa é sempre o mais difícil, por alguns motivos. Primeiro porque, na verdade, falando assim de maneira bem direta, todo pai, toda mãe, todos nós, temos sempre um filho, uma filha ideal na nossa cabeça,
que nunca nasceu. Nós temos sempre um filho e uma filha ideal na nossa cabeça que nunca nasceu. E é preciso sepultar este filho, essa filha ideal, para poder amar o filho e a filha real, a que existe, aquele que existe. Só que no sepultamento do que eu queria que houvesse, da minha idealização, no velório, é um processo muito difícil, porque literalmente nós entramos em luto. Luto da realidade presumida, luto daquilo que eu achava que ia acontecer e não aconteceu. E no luto a gente fica como? Alguns começam a evitar o assunto. Então você vê muitos irmãos que fingem que não estão vendo o que está acontecendo como defesa para lidar com aquilo. Alguns irmãos vão se tornar agressivos. É uma maneira de lidar com o luto. Alguns irmãos vão se tornar depressivos, decepcionados. Alguns vão se tornar ressentidos com Deus. Por que Deus está deixando eu passar por isso? Aí, irmão, vem duas coisas muito doídas nos nossos corações, que nos atrapalham muito em exercer a graça e a verdade. Que a primeira coisa é a culpa. A gente começa a olhar e falar assim, deve ter sido eu fiz alguma coisa de errado, se eu tivesse feito direito, isso não estava acontecendo. Então a culpa vai nos esmagando, e fala assim, poxa, deve ter uma teoria, e aí vai chegar um monte de teoria, que tenta nos explicar por que existe A, B, C, e geralmente vai culpar pai e mãe. E aí a outra coisa que vem é a vergonha mesmo. Como é que eu vou falar? Eu sou pastor. Como é que vão olhar para mim? Eu sou líder, eu sou crente. Como é que eu vou falar para o meu avô, para o avô do menino, para o meu irmão, para as pessoas? Eu recebo muita gente e ele diz assim, eu não contei para ninguém porque o senhor sabe como é. Mas e a sua igreja? Não, eu não contei para ninguém na igreja porque eu tenho medo dos irmãos. Irmãos, isso é um testemunho muito ruim da gente. Porque se a nossa família não está vivendo isto, se a gente está bem, se os nossos filhos são crentes, são orgulho aqui no bom sentido, tá? Se eles são uma bênção, talvez você olha para o lado e vê uma família em crise, aí pensa assim, tá bem, não soube criar, ainda bem que eu sei criar. Eu sei, veja, né? Aí você começa, né, a querer ensinar todo mundo, porque, veja, meu filho é crente, meu filho é salvo. Irmão, você quer tomar a salvação do seu filho para você? Você é presbiteriano, né? É salvo pela graça, não foi você que salvou seu filho. Você foi um canal, um testemunho, mas o vaso é de barro. A excelência do poder é sua? Não, é o Espírito Santo que salvou esse menino aí. Então a gente às vezes, ao invés de oferecer para as famílias o acolhimento, ajuda, entender que a vida não é simples, que tem famílias cristãs, funcionais, com pai e mãe, e que podem passar por circunstâncias muito adversas, porque a sexualidade não se resume só à formação de fé e à formação familiar, embora essas coisas sejam muito importantes, a sexualidade vai para além disso. Ao invés de a gente oferecer uma comunidade de graça, sem relativizar nenhum pecado, eu não estou relativizando nenhum, tudo que é pecado continua sendo pecado, a gente oferece o que no lugar? Oferece uma coisa chamada fofoca. A gente começa a falar mal. E isso é um problema. Então a gente precisa se olhar como devedor da graça de Deus, entender o seguinte, nós não conseguimos mudar ninguém, irmãos. Nós não temos este poder. E isso é um pouco triste, porque quanto mais você ama alguém, mais você quer mudá-lo. E você quer fazer isso o mais rápido possível. Mais você quer substituí-lo. E nós não conseguimos mudar ninguém porque nós não controlamos o agir da graça de Deus.
nós não controlamos. A pergunta para você é: como é que você lida com aquilo que você não controla? Como é que você lida com aquilo que você não controla? A graça de Deus, a salvação, o agir de Deus não está nas nossas, nós não estamos com as rédeas disso nas mãos. E aí nós somos assaltados pela ansiedade. Então entender que a verdade está sendo dita, o seu filho, a sociedade sabe o que a Bíblia diz, porque você já disse, ele não tem dúvida do que você pensa. A pergunta agora é: qual é o nosso papel? Uma vez que a gente não consegue mudar ninguém, qual é o nosso papel diante do agir da graça de Deus, salvadora, transformadora? O nosso papel, irmãos, é sermos testemunha. Testemunhas da verdade e da graça. É difícil porque tem de passar por cima das nossas visões, das nossas limitações, do nosso emocional. A gente precisa conhecer melhor alguns assuntos, sair da ignorância, e sempre foi difícil. Os discípulos de Jesus tinham as suas dificuldades também. O assunto era outro, mas eles também tinham as suas limitações. Eu lembro que quando eu fui crescendo na igreja, tinha sempre um versículo que se usava de uma coisa chamada escola bíblica de férias. Eu não sei se vocês fazem aqui. Fazem? Escola bíblica de férias é nas férias, né? As crianças, ninguém aguenta mais as crianças em casa, né, irmão? Porque elas estão de férias, né? Que devia ser proibido. E aí faz uns dias na igreja, vem crianças de tudo que é lugar, as crianças saem dos bueiros, né? Impressionante. Quanta criança existe, é desesperador, né? E vem as crianças, Jesus. E aí se usava muito um versículo que parece muito infantil. Eu sempre vi esse versículo como uma coisa muito fofa, né? Que o versículo diz assim: deixai vir a mim os pequeninos. Você já viu esse versículo? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Não os impeçais, né? Porque deles é o reino dos céus. Parece fofo, parece que a Xuxa está falando, né? Deixai vir a mim os pequeninos. Mas, na verdade, esse é um dos grandes tapas na cara do Novo Testamento. Porque eu não sei se você está entendendo o que Jesus está dizendo. Ele está olhando para os discípulos, irmão. E ele está dizendo assim: parem de impedir que as crianças entrem no reino dos céus. Irmãos, mas por que raios os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar no reino dos céus? Aliás, não eram os demônios, né, irmão? Jesus não repreende Beelzebul, está repreendido você que afasta as crianças. Não, ele falou com os discípulos, irmão. Somos nós. Não eram os judeus, fariseus, os romanos, eram os discípulos. Então, mas por que raios eles olhavam para as crianças e, para aí, estou protegendo Jesus, eu estou, né? Pensa que é assim, vai chegando qualquer um, de qualquer jeito, Jesus, the chosen, todo sujo, com aquele negócio preto aqui no pescoço, vai tomar banho. Pedro, talvez, Jesus pega a criança, coloca e fala assim: vocês têm que parar de impedir. Irmão, quem é que a gente está impedindo? Mas pastor, não estou impedindo ninguém. Pensa bem, irmão. Pensa bem qual é o nosso olhar. Qual é o nosso olhar? Ele pode estar certo do ponto de vista doutrinário, mas ele pode ser um olhar soberbo. Ele pode ser um olhar e uma atitude de quem lança versículos como quem lança uma pedra. Tinha uma outra passagem nos evangelhos, tem uma outra passagem que Jesus está atravessando Samaria, ele sai da Galileia, que é no norte, em direção à Judeia, ele está passando por Samaria, e os judeus não se davam com os samaritanos, era um povo bem complicado, você sabe disso, né? E eles ofenderam Jesus, os samaritanos ofenderam Jesus, eles fecharam as casas todas e deixaram Jesus na praça, sem ter aonde. Na praça aqui é por minha conta, né?
deixaram Jesus na rua sem ter aonde repousar. Anoiteceu e toda a caravana de Jesus ficou sem ter aonde dormir. Isso na época era uma profunda ofensa. E os samaritanos todos fecharam as suas portas, e aí eles ficaram ali indignados com aquilo, Jesus e os seus discípulos, a indignação foi tamanha, a ofensa foi tão grande, e eles estavam na razão, eles eram a parte ofendida, a ponto de João olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu tive uma ideia. Você teve uma ideia? Eu estava ali orando, eu tive uma ideia, a gente podia matar todo mundo. Veja que ideia evangélica, né? Mas como é que a gente mata? Você faz uma oração. Então não é para matar de qualquer jeito, né? Você faz uma oração, você pede um fogo, um genocídio, né? E faz um churrasco de samaritano. Tem muito samaritano. Isso era João, que era o apóstolo do amor, irmãos. Imagina onde estava Judas, né? Judas estava queimando as tartarugas já, irmão. Jesus olhou para João, disse assim: você não entendeu nada, você não sabe de que espírito nós somos. É a mesma coisa dizer, você não entendeu nada. Não é que você não entendeu isso aqui, você não entendeu nada. Aí Jesus falou assim: eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar as pessoas. E a gente olha para João e acha um absurdo. Será? É que você agora, ninguém está te ofendendo, né? Agora ninguém está... Agora você não tem a sensação de que você está sendo humilhado, envergonhado. É nessa hora que é difícil, porque Deus quer salvar pessoas que a gente quer matar. Pastor, não quero matar ninguém. Pois é, irmão, talvez era o que João dizia, até o dia que ele se sentiu ofendido o suficiente. Então não é fácil, porque a gente vai ter de olhar para a gente mesmo e falar: Deus, nos usa como sal da terra, como luz do mundo, mas faça isso primeiro nos convencendo de que tudo que somos, nós só somos pela misericórdia e graça de Deus. Não absolutamente nada em nós que preste. E a gente começa a entender o outro. Então a sexualidade é um campo de muita confusão, é um campo de muita ignorância, é um campo que a gente se sente muito ofendido, se sente muito envergonhado, se sente muito distante um do outro, e a cultura contemporânea ela faz com que isso seja cada vez mais aprofundado, porque ela divide todo mundo, e ela separa todo mundo, e ela te coloca no lugar e coloca outra pessoa na outra caixa, e a gente começa a entender que a nossa função é brigar um com o outro, é provar o nosso ponto, é fazer uma guerra. Só que quando é o nosso filho, quando é um irmão que chegou aqui, quando é uma pessoa que tem nome, que tem rosto, aí a guerra não vai ser suficiente. Eu vou ter de olhar e falar assim: qual é o meu papel aqui? É falar a verdade, mas é também ser testemunha da graça. Isso é difícil. Alguns irmãos não conseguem praticar isso porque pensam assim: mas pastor, se eu tratar bem, mas se eu abraçar, mas se eu conviver, a pessoa vai achar que eu estou a favor. Porque a gente tem um dilema. Nosso dilema é assim: amar alguém parece ser a aprovação. E aí eu preciso te dizer isso: amar nunca... Deixa eu melhorar. Amar não necessariamente é aprovação. Deus nos ama e não nos aprova em tudo que nós vivemos. Isso é difícil de entender. Amar não é aprovação. E de novo, a gente olha para alguém amando e também nós julgamos.
Irmãos, quando Jesus abriu a boca e falou assim, um pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu metade da herança, e o pai deu. Quando Jesus falou essa frase, a sua plateia original estranhou muitíssimo esta parábola. É porque a gente está acostumada com ela, nós estamos acostumados com ela. Lucas 15. Mas os judeus olharam e falaram assim, o pai fez o quê? E o pai deu. O menino pegou o boné, pegou metade de tudo que tinha e foi embora. E foi embora. Ele deixou o menino ir. E ficou lá esperando. Se a gente fosse vizinho do pai, dos pródigos, talvez a gente estava criticando ele, né? E falando assim, tá vendo? Escrevendo um texto enorme no Facebook, porque você é velho, você tem Facebook, né? Estou brincando, você é velho, mas... Você é velho, não estou brincando, não. Você tem um Facebook com uma bandeira do Brasil e de Israel, irmão. Isso é uma prova da sua idade, maravilhosa. Você está na melhor idade. Irmãos, é brincadeira, tá? Brincadeira. E a gente está ali, não consegue entender esse movimento, né? De deixar ir. E amar não é aprovação. Mas o meu tempo está acabando, deixa eu falar do outro problema. Falta só 10 minutos. Nós temos outro problema, que é quando a gente entende que a graça, ela relativiza a verdade. Isso tem crescido. No Brasil ainda é uma coisa menor, mas tem crescido bastante, talvez entre os mais novos. E é um discurso que diz assim, o importante é amar. Você já ouviu isso? O importante é amar. Então se você está amando, então como é que Deus é contra o amor? Deus é contra o ódio, né? Deus é contra a violência, Deus é contra a exploração, o engano, mas Deus não é contra o amor, Deus é amor. Então como é que pode Deus ser contra? Eu amo fulano, eu não estou fazendo mal para essa pessoa, eu não quero ser uma pessoa que faça mal para ninguém, eu só quero viver essa relação, que é uma relação de afeto, de carinho, de amor, e que tem sexo também, mas é uma relação de amor. Como é que Deus é contra amor? Esse é o discurso. Esse discurso ele é bastante profundo, ele é bastante eficiente. Os movimentos de sexualidade contemporâneos, eles são muito felizes nas suas estratégias, eles são completamente errados, mas eles são muito inteligentes, porque eles são muito perspicazes. Eles não ficam falando sobre sexo. Deixa eu te fazer um alerta rapidamente. Todos os nossos filhos, crianças, adolescentes principalmente, sem nenhuma exceção, por conviver com toda a produção do mundo, Netflix, internet, tudo ao redor, mesmo que o seu filho não veja muita coisa, mas ele, de alguma maneira ou de outra, ele entra em contato com uma espécie de mensagem padronizada desses movimentos. Essa mensagem não fala, veja, o movimento de sexualidade não fala sobre sexo. Não fala sobre sexo. Mas como assim, pastor? Não fala. A discussão não é sobre sexo. As discussões são muito mais profundas. Na verdade, são 3 grandes temas que vão estar debaixo dessa bandeira, suposta bandeira do amor. O primeiro tema é, os movimentos dessa área, eles falam sobre identidade. Essa é a primeira mensagem. Então, é como se um adolescente perguntasse quem eu sou, e esses movimentos respondem, olha, você é o que você sente. É o que a gente chama de revolução afetiva. A minha atração não é uma característica minha apenas, ela define quem eu sou. Portanto, é a minha natureza, é assim que eu nasci,
é isso que me constitui em último lugar. E como é que eu não vou viver os meus amores? Porque se eu não os viver, eu estarei negando a minha existência. Porque ele está falando no nível de identidade. Você é a sua sexualidade. Os termos são identitários. Um dia minha filha chegou comigo, tinha 12 anos, ela estudava num colégio de crente, ela chegou comigo e falou assim: pai, na minha sala de aula tem um menino que é assexual. Você sabe o que é assexual? É uma pessoa que não tem atração por nada e por ninguém. O pobre do menino tinha só 12, nem deu tempo, né, de ter muita atração. E ele estava anunciando que era assexual, e minha filha disse, ele disse que é assexual, mas ele está afim de mim. Veja que tem uns assexuais safados, né? E ela disse: eu acho que eu curei a sexualidade dele. Ela estava sentindo o Tilenol, né, do amor. Mas por que o menino está dizendo que é assexual aos 12 anos? Porque ele fez a pergunta: deixa eu ver quem eu sou, né? Eu tenho que me definir, eu tenho que me categorizar, eu preciso entrar na tabela, LGBTQIA, o A é o assexual, tá? Você que é jovem, prestes a falecer, né? Velho, você não passou por isso, né? Você tinha essa pressão aos 12 anos? E aí, você é o quê? Você é binário, não binário? Você é cis? Você é Uber? Você tinha essa pressão? Pois o menino tem. Ele tem que dizer quem ele é. Eu preciso descobrir quem eu sou, para eu entender a minha vida. Eu sou o quê? Eu sou hétero, bi, pan. Legal. Aí ele pensou: como é que eu sei? Aí ele entende assim, ó: você é o que você sente. Muito bem, deixa eu ver o que eu sinto. Não achou nada, né? Ele não sentia nada. E tem um nome para quando você não sente nada. Aí ele começa a se identificar, ele começa a se definir. E a Bíblia, irmão, não reconhece isso. Não faz sentido nenhum. A Bíblia não trata nenhuma sexualidade com base da sua identidade. Isso não existe nas Escrituras. Sexualidade é uma coisa importante que diz respeito ao que você sente, ao que você faz, não a quem você é. Porque esse lugar pertence a Cristo. Ele é sagrado. Por mais importantes que sejam suas atrações, eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas não podem definir a identidade. Então a primeira mensagem do movimento é a identidade. A segunda mensagem do movimento, veja vocês, a primeira identidade, a segunda é comunidade. Olha, nós somos um movimento de amor. Você vai ganhar uma família de aceitação, uma família de diversidade. Você pode ser quem você é. E a terceira mensagem do movimento é uma mensagem de missão, de mudar o mundo. Então a pessoa ganha uma identidade, ela ganha uma família, ela ganha um propósito, que é ter um mundo melhor, combater as violências. Por isso que tem bandeira, por isso que tem agenda, por isso que é um movimento, ele é mundial, ele tem estratégias, ele pressiona leis, porque você está na missão de mudar, tirar o ranço cristão e os limites para poder termos um mundo sem violência, sem discriminação, redimido sem Cristo. Então veja, tudo isso é baseado nessa ideia de eu vou te dizer quem você é e o amor vai reinar. Qual é o problema dessa mensagem de amor? Para terminar, faltam 3 minutos. Por que isso não é cristão, embora fale de amor? Deixa eu te falar da seguinte maneira, eu vou tentar ser bastante claro. Queridos, a Bíblia nos diz que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, então Deus ele diz: faça tal coisa, e eu olho e desobedeço a Deus, ou seja, eu quebro um mandamento, eu desobedeço uma ordem de Deus, a Bíblia vai nos orientar e dizer que eu fiz isso, em resumo, eu fiz isso porque eu considerei alguma outra coisa mais importante que Deus. Onde é que está na Bíblia isso, pastor? Ora, quando perguntaram a Jesus quais eram os 2 mandamentos que resumiam toda a lei,
Então é como se ele tivesse, o escriba perguntou assim: eu tenho que obedecer a Deus em tudo, toda a minha vida. Qual é o resumo? O que foi que Jesus disse? O resumo é amar. Ou seja, se eu estou desobedecendo a Deus, é porque eu estou amando alguma coisa mais do que a Deus. O resumo é este. Ou seja, o amor, que é considerar a mim ou alguma coisa criada mais importante do que Deus, é a causa do pecado. Ele não atenua o pecado. Na verdade, ele o provoca. Vamos dar um exemplo. Eu sou casado. Se eu encontrar uma outra mulher e dizer, vou ficar com esta mulher, porque eu amo. Ora, não importa se tem paixão, se tem sentimento, não é isso que é amor. Amor é quando a minha voz, o meu desejo, passa a ser mais importante do que Deus. E em desobediência a Deus, eu obedeço aquilo que o substituiu, eu mesmo. Ou alguma coisa criada. Então, quando Deus mandou que a gente amasse, Ele não disse assim, vai lá e ame segundo o seu coração. Ora, esse é o nosso problema. Ele falou, ame a Deus com todo o seu coração, alma, força e entendimento, que significa amá-lo mais do que a você, mais do que a qualquer outra coisa criada. Portanto, queridos, o mandamento de amar na Bíblia não é genérico, não é segundo o que a gente quer e pensa e deseja. É o contrário, ele vai confrontar o que a gente quer, deseja e pensa. Uma vez que estamos dispostos a amar a Deus mais do que a nós. Então, se tem uma forma certa de amar a Deus, tem uma forma errada de amar a Deus. Não é toda forma de amor que está certa para Deus. Não é vá lá e ame. Se eu me soltar o meu coração, eu não vou amar como Deus quer que eu ame, porque não é possível amar como Deus quer que eu ame segundo o meu próprio coração. O discípulo de Cristo é aquele que está disposto a amar a Deus mais do que tudo. É isso que é um discípulo de Cristo. Independente do que ele sente, independente do que a vida lhe oferece. Então, amar a Deus é renunciar a mim e não afirmar a mim. O mandamento de amar não é afirmar o meu querer. Deus é amor, na frase Deus é amor, a palavra mais importante não é amor, a palavra mais importante é Deus. Deus, Ele me ensina como eu tenho de amar, porque se Ele não me ensinar, eu vou amar errado. Eu vou colocar coisas no lugar de Deus. E aí eu queria terminar com isso. O problema desse evangelho, ele infantiliza as pessoas. Ele infantiliza as pessoas, porque ele faz a pessoa, como uma criança, ficar refém dos seus próprios apetites. E ela nunca vai crescer. Ela nunca será um discípulo. Ela será um discípulo dela mesma. E um discípulo daquilo que conquistou o lugar no coração no qual devia estar Deus. Nós sempre obedecemos aquilo que nós amamos mais. Nós sempre refletimos na nossa vida aquilo que nós amamos mais. Então, não se iluda com o evangelho, você que é mais novo, com essa mensagem que parece piedosa, parece que responde às suas perguntas, porque ela é uma mensagem sem Cristo, baseada no homem, que vai te decepcionar. E essa suposta mensagem de amor, na verdade, é a afirmação dos seus apetites que vão te tornar uma criança na fé para sempre. Discípulo e seguidor de você mesmo. Discípulo e seguidor dos seus ídolos, que é aquilo que você ama mais do que a Deus. E o amor é o seu problema. O amor não é a solução da sua vida, é o seu problema. É por amar errado, por amar o que não merece, por amar o que é vento, por correr atrás da vaidade, é que você está do jeito que você está. Então o Evangelho nos chama a conversão, a amar a Deus mais do que a tudo. Amém, queridos? Meu tempo acabou, irmãos. Veja como é maravilhoso, né? Graças a Deus pela sua palavra.
Repito, é um assunto que a gente fica aqui horas falando. Eu sei que você tem muitas perguntas. Vamos às perguntas, então. Já está o QR Code aí? Coloca o QR Code aí. Vamos orar? Enquanto a gente ora, a gente passa depois para a segunda parte. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu oro pelas famílias aqui presentes, as que estão em luto, as que estão em guerra, as que estão em paz, as que estão decepcionadas, frustradas, envergonhadas. Eu oro pela dificuldade que a gente tem de amar o difícil. Eu clamo ao Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, nos mostra Jesus, que era cheio de graça e de verdade. Nós precisamos disso. Pai, nos ajuda como igreja nessa cultura, nessa cidade, a sermos referência do Evangelho, não dos nossos preconceitos ou ideias, mas que o Senhor nos encontre fiel à verdade, com coragem, mas também fiel à mensagem da graça do Senhor. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Liga aqui, alô. Liga meu microfone. Alô, alô. Vou fazer a pergunta aqui, tá, pastor? Tem algumas perguntas aqui. Pode fazer. Algumas outras já foi falada ontem, né? Mas ir em casamento gay é pecado? De um irmão? Entendi. Vamos lá. Vou tentar ser breve, tá? Só tentar, né? Vou tentar ser breve. Irmãos, essa pergunta já me fizeram 1 milhão de vezes. Eu tenho uma posição sobre isso, que é uma posição, digamos assim, é a minha visão do assunto. Porque há quem discorde. E aí, se você discorda, ok, eu vou tentar explicar a minha visão. E aí eu vou te dar o caminho para você ou concordar ou não. A minha visão é a seguinte: para responder essa pergunta, você precisa fazer uma outra pergunta, que é: o que significa ir a um casamento? Esta é a pergunta que você tem que responder. O que significa ir a um casamento? Eu vou te dar o que eu imagino o significado de ir a qualquer casamento. Ir a um casamento, na minha visão, é fazer 2 coisas. Tem 2 significados. O primeiro significa celebrar. Celebrar. Então eu estou indo ali numa cerimônia específica, celebrar um ato específico. Não é celebrar o aniversário da pessoa, porque isso aí está tudo certo. Eu devo celebrar que a pessoa nasceu, não vejo problema nenhum. Ali não é celebrar uma conquista profissional, uma conquista, sei lá, ali é celebrar o quê? A união, correto? Então, esse é o primeiro significado, celebrar aquele fato. O segundo significado é ser uma testemunha daquele fato, participar como testemunha daquela união. Aí eu te pergunto, pode ser seu amigo, pode ser seu filho, pode ser seu pai, seu irmão. Você, pode ser meu irmão. Eu tenho condições de celebrar e testemunhar este fato? Aí a minha resposta é não. Eu não tenho essas condições. Então eu não vou. Eu não estou impedindo a pessoa de fazer o que ela quer. Eu não estou dizendo que ela não pode fazer o que ela quer. Eu não estou sabotando. O que eu estou dizendo é: se ir a um casamento significa celebrar e ser testemunha, eu não tenho condições de fazer isso por causa da minha consciência. Como é que eu vou celebrar? Aí você diz: não, pastor, mas isso se aplica aos outros casamentos heterossexuais? Irmãos, tem 2 problemas na sua comparação. O primeiro problema, aliás, 2 problemas não, 2 pontos. O primeiro ponto: existem sim casamentos entre pessoas do sexo um homem e uma mulher que são indevidos, e tem muitos pastores que não celebram por vários motivos. Então isso aí existe. Existem vários motivos que impedem de um pastor, por exemplo, celebrar um casamento entre um homem e uma mulher. Então esse é o primeiro ponto. Não é simplesmente assim: uma mulher, está tudo certo, vai a qualquer lugar. Não, tem coisa que realmente não dá para fazer.
A segunda coisa é, para as Escrituras, casamento, né? Para as Escrituras, irmão, não é... Você fica à vontade, se você não concorda, se alguém não quer saber da Bíblia, não é obrigado a crer na Bíblia, não é a Constituição do Brasil, estou falando das Escrituras. Para as Escrituras, casamento necessariamente é entre homem e mulher. Na verdade, casamento entre pessoas do sexo oposto é um pleonasmo, é uma redundância. Ele não faz nem sentido. Para a Bíblia, necessariamente é a união de um homem e uma mulher. Então, a união de dois homens e duas mulheres, para a Bíblia, né, não é nem um casamento, de fato, para a Bíblia. Eu vou repetir para não ficar mal entendido. Você pode achar o que você quiser, o fulano pode chamar como ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, eu estou falando como é que a Bíblia enxerga. Então, como é que eu vou poder fazer parte disso? E aí, por isso que não é diferente a comparação. É tão diferente que se você não era cristão, você estava perdido no mundo, morto nos seus delitos e pecados, e lá em 1990 você casou numa outra religião, num terreiro de religião africana, mas você casou no cartório, fez uma cerimônia lá. Quando você converte, o seu casamento vale ou não vale? Vale. Ou você foi recasado? Vocês entenderam a minha pergunta? Quando você creu em Cristo, você não foi recasado. Porque aquele casamento, você foi casado, você casou. Porque você uniu uma mulher, casou. Você entendeu? Casou. Casamento é isso, você não vai... o casamento não é válido só quando é cristão. Quando não é cristão, também é casamento. Então, o que eu estou tentando dizer? São coisas diferentes. Então, esta é a minha posição. Aí você vai falar, pai, pastor, é muito difícil, eu vou ofender a pessoa. Eu sei, irmão. É muito difícil mesmo. E eu acho que você deve se preocupar com isso, em ser amigo das pessoas. Você deve se preocupar, sim, em que as pessoas que são homossexuais não têm nenhum problema em frequentar a sua casa. Jesus frequentou casas das pessoas, não tem problema nenhum você conviver com essa pessoa. A questão é a cerimônia e o significado de estar ali. É como se você fizesse uma cerimônia para celebrar alguma coisa que a Bíblia chama de pecado. Coloca qualquer pecado. Eu vou fazer uma cerimônia aqui para celebrar o divórcio. Eu não vou. Inclusive, isso existe, né? Pastor, você vem aqui orar porque a gente está fazendo uma cerimônia aqui, que a gente está celebrando o divórcio, porque eu enjoei do meu marido. Eu não vou, irmão. Porque você odeia essa pessoa, porque ela não pode fazer isso. Faça o que você quiser, mas como é que eu vou celebrar isso? Entende? Eu sei que tem divórcio e divórcio, mas eu quero dizer, como é que nós vamos celebrar? Então, essa é a minha posição. E como eu falei, né, tem pessoas que pensam diferente, eu estou te dando aqui a minha visão e os motivos pelos quais eu penso desta forma. Ok. Minha filha tem preferência em todos os brinquedos de menino. Já chegou a falar que queria ser menino para brincar com eles. Ela tem 6 anos. O que fazer? Muito bem. Então, tem 6 anos, tá. Então, ela está falando sobre preferências de brinquedos. Aqui tem um limite no que eu posso avançar, porque as informações são muito poucas, tá? São muito poucas. Então, aqui precisaria de mais informações sobre o estado da criança, sobre o contexto da criança, sobre essa fala da criança. Pelo que está sendo dito aqui, só isso, primeiro tenha calma. Calma. Tá? Não vá saindo não saia dando diagnósticos. Não precisa. Porque a gente fica na ansiedade, e aí, meu filho é o quê? Calma. Calma. Segunda coisa, se a sua filha está dizendo, eu queria ser um menino para brincar com um carrinho, eu sei lá qual é o brinquedo, mas vamos colocar uma bola, um carro, sei lá, eu não sei qual é o brinquedo, porque isso é de menino e eu gostaria de brincar, veja, a melhor estratégia é esvaziar o poder do carrinho, ao invés de aumentar
aumentar a importância do fato. Eu vou tentar te explicar da seguinte maneira. Deixa eu contar uma história. Uma vez eu conversei com uma mãe e ela tinha uma filha que era lésbica, mas a filha era adulta, morava numa outra cidade, e ela falava da filha como se a filha fosse uma criança. E ela dizia assim: pastor, quando a minha filha vai lá em casa, no fim de semana, eu estou ensinando ela como é ser mulher. Porque ela achava que a filha tinha esse problema. Na verdade, a filha não tinha esse problema. É uma outra coisa. A filha tinha atração por mulheres, vivia com uma mulher, não tinha nada a ver com o fato dela ser ou não mulher. E ela não era uma criança. Mas ela chegava, ela me falou assim: então quando ela foi lá para casa, eu estou ensinando ela como a ser mulher, porque pastor, a gente tem de ensinar. O que você está fazendo, irmão? Então, ela chegou lá em casa e o pai dela estava lavando o carro, e ela falou: vou lavar o carro com meu pai. Eu disse: não, isso é coisa de homem. Eu nem sabia. Eu estou lascado. Isso é coisa de homem, você não vai lavar o carro. E a menina falou assim: não vou, não, sou mulher, vou lavar o carro. Aí o pai ia fazer o fogo do churrasco, né? E ela falou: vou ajudar meu pai. Aí eu disse: pastor, não, quem faz o fogo do churrasco são os homens. É uma outra informação que eu também não tinha, né? E ela falou: você não vai fazer. E ela contou isso, falando assim: está vendo? Eu estou ensinando a minha filha a ser mulher. Agora imagina que é uma criança, vamos lá? De 6 anos. Ela está ali, inocentemente. Aí o pai está lavando o carro. Ela diz: pô, que legal, né? Água, sabão, carro. Vou lavar o carro. Aí você diz para ela: não, você não deveria querer isto, porque você não é menino. Irmãos, a criança não vai lavar o carro, você proibiu, mas ela já quis lavar. E quem disse para ela que ela não deveria querer? Você. Então ela começa a pensar: nossa, por que eu quero lavar um carro? Por que eu quero uma coisa que eu não deveria querer, porque é uma coisa de menina? Quem cria mais insegurança é a própria fala do pai e da mãe, porque a gente está dando poder para essas coisas. Quanto mais, se ela pega um carro e você fala: tira a mão daí que isso é coisa de homem, ela solta e fala: mas é tão legal. Então, ao invés de você levar a coisa, sabe, tirando a importância daquilo e afirmando quem ela é, independente de gostar ou não, então, afirmando independente disso, ao invés disso, a gente dá tanto poder para o estereótipo que gera mais insegurança. Se o menino não joga bola, para de falar sobre isto, porque senão, você tem que dizer que você não importa se você joga bola ou não importa. Eu gostei disso aqui, está tudo certo, gostou, é isso aí. Vamos lá, o que não pode acontecer, qual é a diferença do que eu estou falando para o que o mundo fala? O mundo não fala isso, o mundo fala que você deve criar as crianças de maneira neutra. Não é isso que eu estou falando. O que é neutra? É fingir que não tem diferença entre menino e menina. É ensinar isso: olha, não tem diferença entre menino. Isso não é verdade, tem diferença. Tem na cultura coisas de menino e coisas de menina. A menina pode ter essa informação, que isso aqui a maioria dos meninos brincam. Mas está tudo certo, você quer brincar? Brinque, porque se você pegar na estratégia contrária, de ficar punindo toda hora, você vai estimular essa frase: poxa, eu queria ser menino para poder brincar com isso aqui, porque parece que é mais legal ser menino do que ser menina. Entende? Eu sei que é difícil, irmão, eu sei que você fica com medo, eu sei, eu me compadeço de você, eu tenho filho, eu tenho filha. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente fica com medo, ansioso,
que é o que a gente sabe fazer, que é como a gente aprendeu, e fica prevendo o futuro, mas tome cuidado, porque senão o seu nervosismo vai acabar aumentando a insegurança da menina. Não tome conclusões, se acalme. Isso não significa que ela é uma transgênero ou homossexual. Isso aí é um fato e ele precisa ser tratado como isso, apenas um fato. O que vai acontecer depende de muitos outros fatores. Tudo bem? Então é o que eu diria para os irmãos. Meus irmãos, já é meio-dia, as crianças estão aqui. Essas perguntas, temos aí 25 perguntas aqui. Essas perguntas, se você entrar no Instagram, as perguntas que tem aqui, muitas respostas estão lá. Ele tem lá os canais dele, você pode acessar. Ele está aqui para também responder suas perguntas, só que no dia de hoje não dá para a gente responder todas. Vamos marcar um outro dia para a gente estar aqui e ter um dia só de perguntas. Algumas das perguntas aqui também foram feitas ontem, tá? Você pode acessar lá o YouTube lá da igreja que tem as respostas, tá bom? A gente vai encerrar aqui, tá, pastor? Muito obrigado pela sua presença, disposição. Dá um toque aí do seu livro. Vamos falar do livro? Pode falar do livro. Irmãos, rapidamente, muito rápido, eu vou estar ali na saída, quem precisar falar comigo. O livro, ele é muito importante, ele é bem curto, direto e prático, ele chama O que Deus tem a ver com sexo. Todo pai e toda mãe precisa ler, todo ministério pode usá-lo como ferramenta. Um adolescente pode ler também, porque ele não é um livro sobre sexo explícito, ele é sobre o evangelho e a sexualidade. Você vai ter uma compreensão direta, rápida e necessária sobre este assunto. Tem duas maneiras de você adquirir. Você pode adquirir avulso na minha mão ali, no final, ou você pode fazer o seguinte: a gente tem uma formação online, que é esse QR Code aí, vou explicar muito rápido. Quem puder, dá uma olhada, ver se ele está funcionando. O QR Code vai te dar acesso à nossa formação online de capacitação para pais e líderes, que é essencial, fruto de 20 anos de trabalho. Se você quer responder as perguntas, mais do que respostas rápidas, a nossa formação é o curso todo, são 8 módulos, desde criança, como e quando falar de sexualidade com criança, qual a metodologia, como é que eu ensino sobre sexo, corpo, emoção, prevenção, passando pela adolescência. Tem 2 módulos sobre adolescência que é essencial para qualquer um que precisa lidar com esse público. Tem um módulo só sobre aconselhamento, discipulado, na família, que é para qualquer pessoa. Você não precisa ser pastor, ser nada, é só ser um cristão. O que é atração, identidade, prática, cobiça, trejeito, se muda ou não muda de atração, a origem das atrações, o que a Bíblia fala, o que a ciência diz. Tem um módulo só sobre família, que foi gravado com um conjunto de famílias que passam por essa circunstância de ter filhos LGBTs na igreja. Como é que lida com isso? Como é que a gente se acolhe essas pessoas? Como é que a gente lida dentro de casa? Tem um outro módulo só de testemunhos, entrevistas de pessoas que se converteram. É um negócio maravilhoso, riquíssimo, que está com 65% de desconto, por causa de novembro, que é Black Friday. E você se inscrevendo ganha o livro de graça, ganha o livro físico na sua mão gratuitamente, se inscrevendo aqui agora. Deu para entender? Então, ao se inscrever, você paga menos da metade do valor, o acesso é vitalício, tá? Você vai ter acesso para sempre ao conteúdo na plataforma lá, você vai assistir no seu ritmo, não expira, você não precisa ver agora, aproveita as condições e você ganha o livro físico gratuitamente, sem fazer pressão, mas eu vou embora daqui a pouco, tá? Então é agora, tá? Aproveita, está bastante acessível mesmo. Essas condições aí são inéditas, viu? Parece que é marketing, mas é verdade mesmo, tá? É verdade, por causa de novembro aí, que está no preço ainda mais acessível. Que Deus abençoe. Eu vou ficar ali na saída para a gente conversar. Deus abençoe. Obrigado, pastor.